Uai, olá. Agora Bom tá, dia, agora sim. Pode ficar tranquilo, pode gravar para mim, tá tudo normal. tá bom. Gente, eu vou começar aqui já, porque eu acho que a conversa hoje vai ser boa. Muito boa. Nós temos aqui uma pessoa muito especial para a gente, que está ajudando nos bastidores aí, é a Maria Odília, que é a nossa doutora aí, né, nos conservatórios. Uhum. E quando a gente teve a ideia de fazer as mesas, que antes a gente ia chamar de mesas de debates, mas parece que a gente vai querer mudar o nome, porque debate parece coisa de briga. Ainda mais nessa época de política, né? Talvez a gente mude para ciclos de ideias, não sei, tá? Tá no ar ainda o nome, mas é a mesma coisa. E essas mesas, a princípio, pelo menos na minha cabeça, seria o foco principal do nosso encontro. Que dessa vez vai ser encontro, antes era mostra, né? Vai ser encontro agora, porque, embora a gente esteja online, é um encontro. E a gente não vai ter tanto foco em mostrar o trabalho de cada conservatório, embora também terá isso, tá? Eu acho que o principal foco seria essas mesas para a gente discutir, a gente conversar sobre as nossas escolas, as especificidades, a forma e o que fazer para melhorar o atendimento da nossa escola. Fazer uma análise dos problemas que nós temos, que muitos deles são comuns, né? E, de repente, aqui eu sou um sonhador, né? Imaginar soluções para esses problemas. Soluções para esse problema. Bom, ao passar que a gente foi organizando as mesas, eu fiquei observando que o tempo era muito pouco para a demanda, que aparentemente é muito grande. E a gente tentar, o Cadu, acho que o Cadu tá aí, ele até deu a ideia de aqueles temas, né, Odília, que você viu lá, daqueles temas, que a gente trabalhar aqueles temas lá, mas ainda lá eu acho que ainda está muito ainda. De repente, de reduzir mais, reduzir mais. Eu também estava com a ideia de deixar aberto para as pessoas pensarem fora da caixa mesmo, das ideias mais é, livres possíveis, a gente pegar isso e depois criar um grupo, e inclusive é uma proposta, criar um grupo permanente, que não se limite só a essa semana do encontro, para discutir essas ideias e tentar desenvolver essas ideias ao longo do tempo. E eu acho que é inevitável, se a gente quer realmente resolver esses problemas, criar esse grupo de discussão permanente, para quem quiser participar, obviamente, tá? Então, conversando com Maria Odília, e ela mandou uma mensagem, e eu falei, Odília, eu não consigo, eu tenho que conversar com você ao vivo, assim. Aí eu chamei ela aqui para conversar com a gente, porque ela já estudou bastante esse tema, e eu queria, Odília, que você já começasse assim, se apresenta, fala dos seus estudos, assim, superficialmente, e de repente você já começa a jogar alguma luz aqui na nossa caminhada aqui. Tá certo. Então, bom dia a todos e todas. Eu fui professora do conservatório por 8 anos, estudei a minha vida inteira, desde os 7 anos, então eu conheço muito todo, tanto quanto como aluna quanto professora. E quando teve a última, não sei, acho que já teve alguma modificação, né? A modificação do currículo em 2009, do curso técnico, né? Eu dava aula de História da Música, e aí a minha disciplina foi reduzida à metade e eu acabei indo para Produção Cultural e Empreendedorismo, porque eu tinha diploma de administradora. E aí eu já me incomodava muito uma questão assim, porque por ser administradora, quando você pensa no curso técnico profissionalizante, você imagina que a pessoa esteja lá se preparando para uma profissão, e muitas vezes não era isso que eu via, né? Então, eu comecei a observar isso, que os alunos eles entravam sem uma preocupação de se profissionalizar. Eu acho que é isso, né? Para dar sequência ao curso, para vários outros motivos, porque gostava de música e tudo. E isso não era muito falado também, isso era bem velado, essa questão da profissionalização, né?
muitas vezes os próprios professores, a própria escola, né, se comportava assim. Então, eu comecei a fazer uns estudos ainda como professora, né, com egressos, tentando traçar com graduandos, né, tentando traçar um perfil desses alunos. Depois eu busquei esses alunos um ano e meio depois para saber se eles estavam atuando profissionalmente, e eram, acho que de 32 alunos, se eu não me engano, 8 estavam atuando profissionalmente, era um número baixo quando a gente considera um curso profissionalizante. E aí eu fui para o mestrado no Rio Grande do Sul, e lá, minha orientadora, eu tinha uma proposta maior para fazer para Montes Claros, né? Eu sou do Conservatório de Montes Claros. E aí a minha orientadora falou assim: não, vamos fazer um trabalho geral, vamos tentar olhar essa rede, né? Estudar essa rede. E aí eu fui para a mostra que teve em Uberaba, na época. Lá eu consegui todos os contatos dos diretores, mas ao final eu consegui a participação de 10 dos 12 conservatórios. Então, eu apliquei um questionário para egressos dos anos de 2010, 11 e 12, né? E aí foi uma participação muito boa, assim, para esse tipo de pesquisa, né, que é pesquisa de questionário, um questionário grande, né, então, assim, foi uma participação muito significativa. Eu me lembro que, na época, eram 600 e poucos alunos, só que eu consegui o contato de 470 e consegui a participação de 315, que era mais de 50%. Então, foi um número bastante significativo, né, para uma pesquisa que normalmente tem 20% de participação de uma população, e já é significativo, 50% era muito significativo. Então, vi uma participação também muito intensa de pessoas que queriam ajudar a escola, que tinham uma relação muito forte com a escola, né, uma relação afetiva, né, e desses 315, 99 estavam inseridos naquele momento, né? Disseram-se inseridos na área de maneira exclusiva ou parcial, né? E aí, após esses resultados, eu fui para o doutorado, querendo tratar exatamente dessas pessoas que estavam inseridas profissionalmente, né? Para ver como que elas construíam esse percurso de inserção profissional, né? E então, eu tratei desses 99, eu estudei as respostas individuais desses 99, ainda com os dados da pesquisa do mestrado, né? Eu analisei essas respostas, e aí eu fui construindo perfis de profissionais que saíam desses conservatórios, né? Nesse momento, já não era a minha pretensão estudar somente o conservatório. O conservatório era um ponto importante, que perpassava todos os percursos, né? Só que eu estava analisando todo o percurso. Então, eu fui pegando gente que entrou no conservatório desde pequeno, saiu, fez faculdade, fez licenciatura fez bacharelado e entrou no mercado, né? Ou então, simplesmente, só concurso técnico, entrou no mercado, né? Vários perfis, pessoas que começam com adultos já e têm oportunidade depois de serem no mercado. No final das contas, eu construí 16 perfis bastante diferenciados desses egressos, né? E realizei entrevista com cada um deles, né? Mas, desculpa que eu esqueci de um detalhe. Ao terminar o mestrado, eu tive a oportunidade de, em cada um dos conservatórios, realizar uma palestra, né, dando os resultados, né, porque os resultados, eles tinham como eu analisar tanto os resultados gerais, que foi o que eu realizei no mestrado, como também os resultados de cada conservatório. E aí eu fui levar os 10 conservatórios desses resultados. Daí acabou saindo uma nova análise, né, uma nova pesquisa, porque eu conheci os lugares, porque eu entrevistei pessoas nos lugares, eu identifiquei característica de cada um desses lugares, né, e eu trago novos resultados, né, considerando a importância do lugar para a escola. No doutorado, o meu orientador solicitou que eu falasse, né, que eu fizesse até um capítulo, se possível, falando sobre essas escolas, né?
Não saiu um capítulo, né? Porque, no final das contas, tinham muitas questões a ser tratadas, mas saiu uma parte importante que eu falo sobre o papel dos conservatórios. E aí eu vou considerando outras pesquisas também. A primeira pesquisa é a pesquisa da Lília Gonçalves, de Uberlândia, né, que ela faz um histórico dos conservatórios desde a fundação até a década de 90. Então, ela traz dados muito importantes, né, para a gente compreender essas escolas, né. Então, um fato extremamente importante que eu acho que os conservatórios, eles são propostos já na metade da segunda metade da década de 20, né, e do século XX, da década de 20, do século XX, e ainda com uma proposta conservatorial, né, a exemplo de outros grandes conservatórios, né, como o Conservatório do Rio de Janeiro, né, que foi o primeiro conservatório que veio do Império, que é hoje a Escola de Música da UFRJ, né, o Conservatório Mineiro de Música, que hoje é o Conservatório da UFMG, né, o Dramático Musical de São Paulo, que hoje, infelizmente, já não existe, né. Só que, o que acontecia nesses conservatórios, né, eram conservatórios de grandes centros. Então, nós tínhamos a maioria dos professores já graduados, né? Quando essa ideia foi inserida dentro dos conservatórios de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, né? Nós temos cidades com menos de 50 mil habitantes, né? Nós já temos uma realidade totalmente diferente, né? Os professores dos conservatórios de Minas, eles não tinham essa formação, eles vinham de uma formação não formal, muitas vezes de aulas particulares, né, que eram aprendidas de maneira dentro de casa, com professor particular que ia e ensinava, ou até mesmo de maneira informal. Então, é uma relação totalmente diferente, né, com esses conservatórios. Então, eu traço essa análise desde a fundação, né, muito interessante também, que é uma proposta ainda bastante erudita dentro de conservatórios que tem manifestações culturais distintas, né? Por mais que a proposta seja uma proposta democrática, por conta do Juscelino Kubitschek e de quem formou esses conservatórios, o Juscelino é o grande incentivador disso, né? Ainda existe uma questão muito elitista que a gente só começa a resolver a partir da década de 90, dos anos 2000, né? Principalmente quando se exige, né, a cota para escolas públicas, né? Então, são muitas questões que valem a pena ser faladas. Na década de 90, nós temos também, no finalzinho da década de 90, nós temos uma pesquisa importante da Margarete Arroio na Universidade de Uberlândia, né? Você vê que a UFO tem uma grande força nesse primeiro momento dessas pesquisas, né? A Universidade Federal de Uberlândia, são duas pesquisas que vêm dessa universidade, né? E a Margarete, ela estuda uma realidade dentro dos conservatórios, dentro do Conservatório de Uberlândia, e uma realidade com gado. Ela vai comparando essas aprendizagens, né? Muito interessante a tese dela. Então, aí eu trago para os meus estudos, né? E para a vivência dos meus egressos, sobre o que foi estar nesse conservatório, sobre qual foi a importância desse conservatório, né? Então, é mais ou menos nesse caminho que estão os meus estudos hoje. E você tem como... Oi? Aline, pode falar. Odília, você tem como, assim, pontuar das dificuldades, os problemas que você encontrou na sua pesquisa? Quais foram, assim, os principais problemas que você teve? Você disse com relação a quê? Ao funcionamento dos conservatórios, ao método, à forma, não sei. Jordano, existe um problema geral, que é geral no ensino de música, né? Que é essa luta, né, pela tradição e pela adaptação pelo século XXI que nós temos, né? Que é um século que exige um profissional totalmente diferente do que a gente aprendeu a ser e do que a gente aprendeu a ensinar. Isso é um problema,
né? Nós temos uma tendência de não estudar métodos, mas muitas vezes de seguir tradições. Isso é um problema. Né? A maioria dos professores, né? Eles ensinam como foram ensinados. É muito replicando, né? Replicando. isso, eles replicam o que eles ensinam, né? E hoje os nossos alunos, eles já são totalmente diferentes de nós, né? Eles já têm outras demandas, né? Eles são pessoas que têm a tecnologia nas mãos o tempo inteiro, né? Uhum. Então, como se adaptar e como buscar esses novos formatos. Um outro ponto que eu acho complicado, que eu acho que as escolas se fecham muito. Se fecham muito, né? Isso eu sempre falo. Você sabe que eu sempre, quando eu vou no conservatório, eu estou falando isso, né? As escolas, elas se fecham muito no sentido de não se abrirem, né? Não estarem em conexão com. Nós temos uma grande associação de educação musical, né? Que está inclusive interessada, né, nessa realidade dos conservatórios, né? O nosso É a BEM que ela está falando. A isso, BEM. né? Tem um conjunto de presidentes, nós tivemos o Luiz Ricardo, que veio de conservatório, né? E tinha esse interesse. Agora nós temos Marcos Medeiros, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Que esteve reunido, também tem interesse em ajudar, né? Então, acho que a gente precisa estar mais próximo, a gente precisa se abrir, e muitas vezes, o que acontece? Isso gera uma ideia bem distorcida, às vezes, das escolas, né? Então, eu acho que a gente tem que estar aberto tanto em aprender novas coisas, como também aberto a se mostrar. Exatamente. Né? Isso é sempre um problema que eu vejo, certo? E você está sendo generosa, porque esse problema se encontra dentro da própria instituição. Áreas que são fechadas para outras áreas. É verdade. É verdade. Então esse fundo conservatorial se perpetua muito, né, nos conservatórios, né? Porque é outro, e às vezes a gente vê isso, se está certo, né? E isso prejudica até a aprendizagem do aluno, né? Não existe uma interdisciplinaridade, né? As disciplinas, muitas vezes, elas não se comunicam, né? Isso é muito difícil. Né? A gente precisa realmente, né? E o que hoje a área de música quer do profissional? Ela quer um profissional que toque música, independente de qual estilo, né? Então, isso também é um ponto. A gente muitas vezes se prende ao estilo, não é assim que eu sei fazer. Se mudar, eu perco o meu emprego, né? Mas muitas vezes não sabe sair da casinha, né? E buscar novas alternativas. E o que eu falo sempre é que buscar essas novas alternativas hoje é muito fácil, tá? Só basta ter uma internet. Eu falo isso, falo assim sempre, ó, gente, a aula lá do YouTube é muito melhor que a nossa, então vamos abrir o olho aqui, vamos superar o YouTube, né? E agora nessa era de pandemia, a gente tem um grupo só de eventos musicais. Meu Deus, todo dia tem uma coisa nova. Então, assim, tem como se especializar, tem como buscar coisas novas, tem como buscar, sabe? Então, existe a possibilidade sim, né? Então, assim, muitas vezes, o que acontece? A gente cobra muito do Estado, a gente cobra, né, muito do diretor, a gente cobra muito dos alunos que não estudam, não aprendem, e a gente mesmo está aqui sentado, esperando as coisas mudarem, e a gente não faz a nossa parte da mudança. Então, isso é um ponto bastante importante, né? Você tá vendo? Esse assunto, se a gente começar aqui, a gente vai até amanhã conversando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem anseios. Alguém Eu quer falar? gostaria de falar. Eu Vai lá, posso Sara. falar? Vai lá, Sara. Bom dia, gente. Meu nome é Fátima, eu sou professora do Conservatório de Diamantina, tenho uma longa trajetória aí. Entrei no conservatório aos 7 anos de idade, fiz aulas, igual Maria Odília falou, era um ensino bastante elitizado, bastante
Eu me lembro muito bem da diretora falando, filho de fulano que vai estudar, filho de ciclano não pode estudar. Então, eu presenciei isso, eu sou dessa fase, e assim, a gente estudava, não era o que a gente gostava, era o que era imposto, e a gente não estudava por pressão. Mas, enfim, terminei meu curso, estudei música, fui para o Conservatório do Rio de Janeiro, fiz educação musical e leciono há 25 anos. Hoje, além de professora, sou vice-diretora do Conservatório. E essa fala de Maria Odília é muito interessante, quando ela fala que continua esse tradicionalismo. E essa interdisciplinaridade não acontece. Isso é sufocante para os alunos, para os professores, para todo mundo. E método a gente encontra em números, coisa que há 10 anos a gente não encontrava. A gente dava aula, era em cima do que a gente tinha aprendido mesmo. Maria Odília falou isso muito bem. A gente ensinava o que a gente tinha aprendido. Só que hoje em dia, métodos de música, a gente acha aos montes, não são poucos, métodos bons, métodos bem significativos. As aulas do YouTube vão de 10 nas nossas aulas, como o professor falou, mas, ao mesmo tempo, a gente, enquanto professor, se sente assim meio frustrado, meio que sem suporte, e isso é angustiante demais. Às vezes, tem muitos professores correndo atrás, sim. Eu acredito que aqui no Conservatório de Diamantina, os professores correm muito atrás, talvez da maneira errada. E outro ponto importante que eu acho assim que faz muita falta, essa ligação dos próprios conservatórios de Minas entre si. Isso também é angustiante, porque a gente não sabe o que está acontecendo nos outros. É claro que cada conservatório tem suas particularidades, mas em se tratando de um ensino profissionalizante de música, teria que ser para todos, independente das particularidades. Essas particularidades a gente estaria se tratando em sala de aula, talvez. E isso, para mim, é angustiante, essa falta de ligação. Por isso que eu quis participar hoje, para me interagir um pouco com você. Ótimo, maravilha. E Sara, eu acho que essa pandemia tem trazido Só um minuto. Meu nome não é Sara, não. Meu nome é Fátima. É porque eu entrei no notebook da minha filha. Está no e-mail dela, tá certo. No e-mail dela. Eu não tive o cuidado de mudar o e-mail. Mas meu nome é Fátima. Desculpa aí. Eu ouvi seu nome e na hora li Sara. Desculpa. Mas, Fátima, e assim, eu acho que apesar dos pesares do que a gente tem vivido, né, acho que essa pandemia mexeu muito com a gente, com as estruturas da gente, e eu acho que isso já é possível, né? Como disse Jordão, essa reunião pode ser feita uma vez por mês, pode ser feita sempre agora, né? Então, não existe mais desculpas, né? Eu fico imaginando quando os conservatórios surgiram, né, na década de 60, né? O que é esse hoje, né, de 10 horas de distância entre Uberlândia e Montes Claros, 12 horas de distância entre Pouso Alegre e Montes Claros, o que era isso na década de 60, né? E numa época que vivia de telefone, mas telefone interurbano, então, assim, a história é outra, né? Então, hoje, a gente tem como mudar essa situação, né? De estar mais próximos, né? De se unirem mais, né? E eu sempre falo, gente, de perder o medo, né? Existe muito medo nos conservatórios, né? Do que o Estado pode fazer, mas muitas vezes as escolas, elas não reconhecem também a força que elas têm, né? Uma força tradicional, né? Que esse tradicionalismo, ele é muito importante nesse ponto, né? Existe uma força de instituição, né? A importância dessas escolas para as cidades, né? Eu me lembro que na década de 90 houve uma ameaça de fechamento do conservatório aqui,
a cidade virou um caos, né? Então, assim, existe uma força, mas também a gente precisa ganhar forças através de sermos cada vez mais democráticos, mostrarmos cada vez mais os nossos trabalhos, né? Isso dá força também para as escolas. Com certeza. Adriana, fala aí. Eu sei que você quer falar. Você sabe o que eu quero falar, né? Bom dia, gente. Bom dia. Então, eu demorei um pouquinho a entrar, porque eu estava no celular e eu queria no computador, porque no computador eu consigo falar, pelo celular eu não consigo falar, não entendo como é que eu faço essas videoconferências pelo celular. Então, demorei um pouquinho para me conseguir entrar aqui. Mas, Maria Odília, é o seguinte, eu tive um contato com o Jordano esses dias, e o seu pensamento, ele vai muito de encontro com o meu, já há algum tempo. Porque eu vejo que a situação dos conservatórios é muito mais profunda do que a gente imagina, porque quando você coloca para mim também que o professor, nós cobramos muito do Estado, dos alunos, e a gente mesmo não busca mudança, eu penso que é mais profundo do que isso. Como o Estado teve um tempo de transformação e preparou os professores da escola regular para enfrentar a nova realidade, os conservatórios não teve esse preparo. E é muito difícil para os professores do conservatório buscar essa mudança sozinho. Essa mudança, esse preparo, porque não é simplesmente eu vou mudar, eu vou buscar tecnologia, eu vou buscar uma aula, não é só isso. É muito mais profundo do que isso. Precisa-se ter para que essa mudança ela aconteça, precisa haver muita informação na cabeça dos professores. É muita coisa para se somar uma mudança, né? A conhecer o aluno na sua própria estrutura, a conhecer como que é o atual, a influência das tecnologias, é muita informação para esse professor do conservatório. E eu não digo os alunos mais novos, não, e nem os mais antigos que já têm esse certo domínio. Mas muitos professores que nem eu, que se não buscar uma atualização, que seja numa própria universidade, novamente, né? Ou se o Estado não oferece uma base para que isso aconteça, é muito difícil formar conceito, formar consciência, formar pensamento para essa nova realidade. Porque eu ouço muito em encontros de conservatório, que eu tenho a oportunidade de participar junto com os diretores, onde se coloca o problema de evasão de conservatório. A evasão do conservatório se dá pela carga horária que é excessiva. Talvez em algumas disciplinas até poderia dizer que sim, mas em outras não. Acho que o nosso maior problema de evasão em conservatório advém dessa mudança que a gente não está conseguindo fazer essa transição, né? Do tradicional, do passado, com o que aluno que é que nós recebemos, toda essa tecnologia que muitos professores não dominam, né? Essas ferramentas. Para alguns pode pensar assim, nossa, isso que ela fala não condiz, porque a gente já está tão à frente, a gente engana, porque de 100% dos professores do conservatório, muitos não dominam as tecnologias. Sim. Menos ferramentas que possam ajudá-lo, né, no seu trabalho com o aluno, e esse aluno já chega mais que pronto para nós. E a gente tem que estar desdobrando. Isso tudo na escola regular, os professores foram conduzidos a buscar uma melhoria. Eles foram conduzidos meio que assim. Houve até na época, eu me revoltava porque jogou o professor no chão para dizer que ele não sabia nada, né? Porque foi isso que foi feito com o professor da escola regular, jogou ele no chão, dizendo que ele não sabia nada, que isso, e dali ele começou a buscar e a entrar nesse novo mundo, né? Foi muito drástico aquela transformação e mudança para o professor da escola regular, né? Foi muita defamação do professor, né? Depois, para resgatar, isso está sendo um custo. Não deveria ser assim com a gente, mas que a gente deve sim entender que nós precisamos de uma formação ali igual eu coloquei para o Jordani, de filosofia, de antropologia, de sociologia, de psicologia,
ser uma base formal muito profunda para formar o professor. Porque eu falo muito que o professor do conservatório é musicista, mas ele não é pedagógico. E quando ele não é pedagógico, ele lhe falha muitas teorias que lhe dê suporte para poder conduzir de uma melhor forma a sua aula. Entendeu? Então, assim, eu vejo muitas coisas que, para haver mudança, precisa, sim, de apoio, precisa, sim, de um conjunto de coisas que vai além da busca do profissional sozinho. Não, eu concordo plenamente com você. Mas o que eu disse é que, além da gente cobrar, né? É importante a gente cobra de todo mundo, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, sim, o mínimo que eu consigo fazer, eu tenho que fazer, né? E muitas vezes a gente vê que o professor não faz nem o mínimo. É esse que é o detalhe, né? Então, assim, essas bases, por exemplo, da antropologia, da psicológicas e tudo, elas já vieram de uma... A maioria dos professores são licenciados, então eles já deveriam ter essa base, né? Dentro do curso. Você concorda comigo que a sociologia, filosofia e antropologia, elas tratam de assuntos de época? Eu te falo porque até mesmo eu terminei uma pedagogia recente que, quando eu fiz a minha licenciatura há muitos anos, não tratou dos assuntos, porque muda, conhecimento vence. Sim, com certeza. Então, uma sociologia já estudada, uma filosofia já estudada em determinado período da nossa vida, não trata dos assuntos da atualidade, ou tratou dos assuntos da atualidade daquela época. Sim. E é isso que eu estou colocando, que com a atualidade nesses conceitos, vai te formar uma base para você entender o mundo atual. Sim. E como se comportar nele. Por isso que eu aposto muito nisso, entendeu? Então, eu vejo de uma maneira muito mais ampla do que Dani, a situação. Porque quando eu trato dessa maneira assim, o professor tem que buscar, ele vai ter que buscar, mas ele não sabe nem como buscar, ele não tem forças para isso. Ele não tem um incentivo ou uma coisa que o conduza à busca disso, e nenhuma cobrança, viu? Dentro dos conservatórios, não é uma cobrança. Como também o Jordani colocou, cada área fica na sua, e cada um, ninguém mexe com ninguém. E também, assim, eu estou fazendo o meu trabalho, pronto, acabou, estou lá dentro do meu quarto, do meu quartinho, né, do meu quadradinho, e pronto. Muitos pensam assim, já estou quase aposentando. Então, a nossa realidade é pequena, sabe? Diante da grandiosidade daquilo que eu tinha colocado e me proposto com o Jordani. Porque só quem se desponta, de fato, é quem está indo junto, está conduzindo. E os que ficam é aqueles que não mudam mesmo. E eles vão ficando para trás. Mas é isso, eu só queria colocar assim, que nessa busca, né, da mudança, eu vejo que a gente precisava de muita força, de muito estudo. Acho que precisava ter muitas reuniões, muita pauta para a gente conversar, porque eu acredito na mudança só quando há diálogo, só quando há intercâmbio. Sim, sabe? Troca de ideias, mudança de pensamento, porque a gente pode. Eu também buscar sozinha na internet um vídeo, uma coisa que vai me ajudar, também não me muda. Não muda a postura. A gente precisa de mudar a postura, de paradigma mesmo dentro do conservatório. Como houve aquela mudança brusca na educação regular. A gente precisa acordar. Como houve um choque lá, que um choque. Esse tipo de mudança. No mais, eu acredito que é paliativo. Sim, mas essa mudança, né, também vem da minha mudança de comportamento, como você disse, né, não adianta nada eu ficar fazendo meu trabalho lá, pensando só no meu umbigo, né, nós estamos vendo o reflexo do individualismo do século XXI muito dentro dos conservatórios, né, cada um faz o seu, estou preocupado com o meu salário no final do mês, né, então eu fazendo o básico, né, para ter o meu salário, vocês estão vendo. Parece que o Jordano abriu para 40 vagas aqui, né? Nós temos 20 mil pessoas. Não consegue, em uma rede de conservatórios tem mais de mil professores. Nós temos 20 pessoas discutindo o assunto aqui. Né? Então, assim, realmente falta muito trabalho, falta muito vestir a camisa, né? Que é uma expressão tão empresarial, mas eu acho que a gente precisa disso, né? É vestir a camisa da escola, é saber que eu sou um coletivo, não sou só eu, né? Mais que isso.
Olá, Cadu. E isso aí, Olá, sim. só para completar, isso aí não precisa de formação, né? Tem que ter uma força de vontade mesmo. Fala, Cadu, desculpa. Obrigado, Ju. Bom dia a todos. Só completando algumas falas, assim, que eu sinto, que eu vejo, né, na minha percepção, já de também alguns anos lecionando, tenho 20 anos já como professor no conservatório, e que eu acho que falta muito uma interação também maior, uma interligação entre esses conservatórios, né, numa busca de uma linguagem, né, mais unificada, e até mesmo na construção desse ensino, né? É muito, assim, claro, cada escola, né, cada conservatório tem as suas especificidades, das suas questões regionais, né? Mas, por exemplo, aqui em São João, a gente já realizou 4 semanas de educação musical, já tivemos, né, assim, importantes professores dessa área conosco aqui, a Magali Kleber, né, na sua gestão da ABEM, esteve conosco aqui participando da Semana de Educação Musical por 2 vezes. A gente tem um contato bastante assim, íntimo aí, né, com a ABEM também. E, por exemplo, eu percebia nessas semanas de educação musical, a gente já teve a Eni Parejo aqui, o Iramar, especialista em Dalcroze, né, o embaixador do Dalcroze no Brasil, a Eni Parejo com OFF, né? Já tivemos a Marisa Fonterrada aqui. Então, assim, excelentes profissionais, e aí a gente cai nessa coisa que muitos professores reforçaram, que muitas vezes essa participação dos colegas é muito pequena, né? Assim, a maioria deles, quando você não se interessam, ficam no comodismo, né? Não querem buscar essa nova visão, né? Esse aperfeiçoamento do ensino. E, por exemplo, nessas semanas de educação que a gente realiza aqui, a gente teve pouquíssimas participações, por exemplo, de professores de outros conservatórios. E, normalmente, a gente sempre faz, por exemplo, pegando um feriado prolongado, justamente para ter essa possibilidade, né, de participação de outros colegas, né, e aí a gente vê que essa participação, por exemplo, sempre foi bem pequena, assim, né? Então, acho que talvez também por uma falta dessa interligação entre os conservatórios, né, para a gente estimular mais essa comunicação. Eu acredito muito que, né, a mudança, essa mudança aí dessa visão de ensino, né, colocada aí pela Adriana, muito... A gente precisa construir uma linguagem única, né, primeiro, para fazer essas mudanças, discutir essas metodologias de ensino, né? Uma coisa que eu observo muito, pelo menos no Conservatório de São João, é essa questão para o aluno, por exemplo, das matérias não terem muito essa conexão, por exemplo, né? Sempre discutir isso aqui, do instrumento caminhar junto com a percepção, com, enfim, todas as outras matérias, com a prática de conjunto, porque fica muito assim, cada professor muito no seu quadrado, e o aluno muitas vezes não consegue perceber a conexão de uma disciplina com a outra, né? E aí cai nessa coisa de não entender o porquê dessas disciplinas, né? De tantas disciplinas. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer, né? De uma interdisciplinaridade mais eficaz mesmo na construção dessa grade curricular aí, de um modo que essas disciplinas realmente conversem entre elas, né? Certamente, muito bom. Gente, a conversa rende, que maravilha, é bom ver que tem algumas pessoas aqui interessadas nisso. Eu conversando com a Adriana outro dia, e eu tenho feito uma reflexão sobre o funcionário público, de uma forma geral, no Brasil, e cada vez mais eu me convenço disso. É uma crítica que eu vou fazer aqui, que muitos funcionários públicos parece que utilizam o serviço público como só um lugar onde tem o dinheiro lá, que vai lá buscar o dinheiro, sabe?
no salário dele todo mês. E realmente eles não trabalham no serviço público, trabalham na escola particular dele ou na universidade. É aqui no serviço público onde ele vem buscar o dinheiro. E essa postura é muito difícil de mudar, né? A pessoa está muito fechada, né, nesse mundo, nessa crença de que basta ele entrar na sala de aula, cumprir o horário dele e pronto, ir embora para casa. Eu acredito que nossas escolas são um organismo. Se um dos conservatórios está ruim, ele prejudica todos os conservatórios. Ele gera uma fama, né, uma má fama para todos os conservatórios. E esse organismo, ele também é composto dos professores que estão trabalhando ali. Se você tem profissional ali que não veste a camisa, que não se dedica, que não está interessado, também você compromete aquela escola, né? Bom, eu acredito que se a gente ficar quieto, a gente que se incomoda com isso, ficar quieto, essa cultura vai ficar até o dia que o governo chegar e falar assim, ó, acabou, o conservatório não serve mais para nada, acabou, fecha as portas e vamos embora, né? Eu acredito que se a gente começar a mostrar o trabalho nosso e se esforçar para esta mudança, esse encontro permanente dos conservatórios, sei lá, pelo menos a gente está tentando alguma coisa, né? Né, Maria Odília? Fala. E é uma questão assim, Jordano, que a gente precisa dessa união, de uma representatividade forte da rede. Nós somos uma rede, 12 conservatórios e tudo, para, a partir do momento que vocês veem assim, tá, se vocês leem, não sei se o documento não mudou ainda não, né? Ainda é a 718, né? Mas tá vindo outra aí. Pois é, mas ele tem lá muito claro que os conservatórios, eles fazem parte da rede de educação básica do estado de Minas Gerais. Então, quando vocês veem que alguma coisa aconteceu na escola de educação básica e não aconteceu no conservatório, se existe uma representatividade forte, é hora dessa representatividade lá. E aí? E nós? Uhum. Por que isso não está acontecendo para a gente? Então, por isso que essa união, por isso que esse meu trabalho individual, junto com o trabalho coletivo, é tão importante, né? Porque a partir dessas mudanças individuais e coletivas, a gente vai poder cobrar mais. A gente vai poder se fazer mais presente politicamente, que eu acho que é o que mais precisa também, né? Não é simplesmente assistir. Aconteceu aquilo ali, para a gente não aconteceu nada. E aí, a gente vai fazer sozinho, né? A gente tem que cobrar também. Quer ver um exemplo dramático? Por exemplo, esse ano, o nosso projeto aqui, Conservatório na Rua, aqui de Montes Claros, que foi uns pioneiros dos conservatórios, né? Ele simplesmente foi extinto esse ano. Foi extinto. Não saiu uma nota, ninguém falou nada. Não teve um movimento. Ficou por isso mesmo, sabe? 10 cargos, 10 pessoas perderam o emprego. Entendeu? E pronto, acabou. Agora, se começa a acabar com uma área hoje, amanhã acabar com outra, entendeu? Bom, só mais uma coisa. Fala, Elma. Eu queria falar, né? Elma, então, esse olhar da Maria Odília sobre o nosso conservatório, ela que já foi aluna, já foi professora e hoje está no externo, ela detectou muito bem quando ela falou, nós somos 12 conservatórios e nessa reunião nós temos 24 pessoas. O interesse em fazer as coisas começa da gente. Nós que estamos lá no nosso dia a dia, se nós queremos mudança, eu acho que tem que partir de nós. Eu vejo Jordana aí pulando para lá, para cá, e outros envolvidos para tentar fazer acontecer esse encontro, e eu vejo conservatórios que nem estão aí para o evento. Esse é meu olhar. E a Maria Odília trouxe para a gente algumas falas importantes, que nós somos fechados, nós não estudamos os métodos, né? Passamos as tradições, as disciplinas não se comunicam. Hoje, o profissional do conservatório toca música, mas não é um bom professor. Então, são coisas que a gente não pode ficar perdendo tempo para chorar o leite derramado. Daqui para frente, a partir desse olhar, o que vamos fazer?
como que vamos tratar essas peculiaridades? A fala de Giordano também é a minha fala. Muitos dos nossos profissionais estão no conservatório para ganhar o dinheiro. Ele faz bonito na escola particular, mas no conservatório dá aquele, não todos, eu estou falando não generalizando, mas faz o essencial ali, o básico do básico, para mostrar que está ali trabalhando. Então, com relação ao ensino regular, o Estado, ele dá todo o aparato, ele dá tem uma equipe, todas as equipes da Secretaria de Educação envolvidas com a educação regular. Conservatório, acho que já a gente tem um representante na Secretaria de Estado de Educação, uma pessoa para cuidar de 12 conservatórios. Quando a gente vai questionar alguma coisa, ninguém sabe de nada sobre o conservatório. Né? É aquilo que o Cadu falou, gente, aí tem que começar a desenvolver, a questionar, né? E a buscar. Essa é a minha fala. Sim. Quer falar, Adriana? Eu quero. Então, gente, eu ainda penso da seguinte forma, porque a mudança é necessária. A mudança é urgente. A gente mudar de postura é urgente, porque senão a gente vai ficar perdendo aluno, a evasão vai acontecendo, e vai cada vez ficando pior, e o Estado cada vez está nos deixando apertados, né? A todo momento fica querendo que nós nos migrar para a Secretaria de Cultura, que para nós não é interessante sair da Secretaria de Educação, porque aí realmente a nossa filosofia mudaria totalmente, deixaríamos de ser a nossa cara, que sempre foi, e eu acredito que a gente luta pelo que nós somos, né? E mudar a estrutura para atender o aluno que chega a essa escolha. Eu acho que o principal, gente, é a gente mudar, é a gente ter essa noção de que a gente precisa mudar. A gente precisa enxergar que profissional nós somos, a gente precisa enxergar que aluno nós temos, a gente precisa enxergar que curso a gente quer oferecer. A gente quer que o nosso aluno vá para o vestibular ou a gente quer que o nosso aluno vá para o mercado de trabalho? Como é que funciona o nosso curso de educação musical? Como é que é o professor que atua nessa área? Que meios que ele usa para poder entender esse aluno? Será que ele enxerga que ele é da geração X? Será que ele enxerga que o que ele está recebendo é da geração Z? Será que ele entende o que é isso? Será que como que ele vai se comportar com esse aluno? Ou ele vai dar o mesmo tipo de aula que ele dá para a geração X que ele recebe, para a mesma geração Y que ele recebe, ou Z? Vocês acham que isso, assim, por exemplo, quando eu coloco, pode parecer bobeira, mas isso são estruturas que fazem mudança. Primeiro a gente tem que conhecer quem eu sou como professor, aí eu tenho que conhecer que aluno, eu tenho que escola, que espaço, como que eu vou direcionar o espaço da escola para receber isso? Então, as mudanças que eu coloco, eu ainda aposto na profundidade da situação. Quando a gente começar a enxergar a profundidade e começar a resolver os problemas em partes dessa profundidade, a gente chega em algum lugar. Senão a gente fica só patinando mesmo. Sabe? Eu entendo dessa forma. Porque falar, o professor tem que mudar. Como que ele tem que mudar? Como que ele vai perceber, por exemplo, que aluno... Quem que vai falar para ele que existe uma geração X, Y, Z? Quem vai falar para ele que o dia a dia do aluno dentro da escola tem que ser valorizado? Quem que vai falar para ele que o aluno tem que ser sujeito da própria praxis dele? Quem é que vai falar para ele que a realidade atual não é mais igual à realidade quando ele estudou? Quem que vai fazer ele mudar esse comportamento? Quem que vai fazer, por exemplo, o ambiente da escola corresponder às expectativas do aluno? Quem que vai assumir isso dentro da escola? Quem que vai fazer o aluno entender e o professor entender que um é o autor do outro? Quem que vai entender e vai ouvir, do ponto de vista do aluno, qual é a evasão? Qual o motivo de ele estar se evadindo da escola? Quem que vai dar crédito a isso? Quem que vai trazer a mudança para isso? Por exemplo, do ponto de vista do professor, o professor, ele tem que entender que ele precisa ter uma formação pessoal atual. Ele tem que se atualizar. E onde que ele vai atualizar? Num banco de escola. Não é num banco de internet, não é em frente só ao seu computador. Se ele não buscar um outro recurso para entender o que é o mundo atual da escola,
ele não vai se atualizar. Ou a escola, o Estado, vai ter que promover uma capacitação para o professor, como promoveu na escola regular. Obrigar, né? Obrigar você a fazer. Obrigar o Estado, porque tem que haver uma conexão aí. O Estado tem que se posicionar à frente conservadora, porque está se lixando para nós. Por isso, ele não nos considera dentro da secretaria, ele está a todo momento querendo nos expulsar de lá. É. Então, se nós não irmos lá buscar coisas para nós, porque lá na escola regular está evoluindo, nós vamos ficar para trás sempre. Nós não estamos conseguindo acompanhar nem a escola regular. Nós não estamos conseguindo acompanhar. Se nós tivéssemos conseguido acompanhar, nós tínhamos ganhado os PETs, por exemplo. PETs que vão para a escola regular é muito ruim, mas nós não tínhamos que fabricar os nossos. Nós não pertencemos lá, entre aspas, à Secretaria de Educação. Eles não nos enxergam como eles querem a todo momento nos curar. Então, a gente precisa se fazer enxergar lá, de certa forma. Né? Então, por exemplo, que estratégias o professor já está adquirindo para combater essa evasão dentro da escola? Se ele já teve esse diálogo, ele já entendeu, então que estratégia? Como é que está o projeto político-pedagógico dentro da escola? Como é que está funcionando? É o diretor quem faz? É a supervisão que faz e mais ninguém toma conhecimento desse projeto? Ele está atendendo a realidade da escola? A escola criou um objetivo para atender esse aluno mesmo? Ele sabe o que ele quer do aluno e esse objetivo se tornou único para todas as áreas? Se englobar nesse mesmo objetivo? A cobrança desse professor pelo mudar de postura, da gestão? Ou a gestão simplesmente vai também deixando e passando, né? Cada um no seu cantinho, cada um no seu quadrado? A organização, ela visa essa perspectiva interdisciplinar? O que é isso? Tem professor que vai te perguntar, como é que é? Eu nem sei como é que é isso, ou aprende do modo empirista. Entendeu? Então, tudo aí vai fugindo àquilo que deve ser. Por exemplo, só existe aprendizagem se existe um ensino, só se há aprendizagem. Nosso aluno está aprendendo? Ele, de fato, está aprendendo? Ele está conseguindo ir para o mercado de trabalho? Se for esse o nosso objetivo? É muitas questões, gente. É muitas questões que só se resolve sentando, então, já que nós não temos apoio externo, a gente só se resolve, então, se a gente quiser mudança de fato, é esse tipo de coisa aqui, ó, incentivando colegas a participar, com assuntos cabeça desse jeito, que vai trazer mudança de postura mesmo, ou que vai trazer a pessoa pensar, que vai trazer... incomodar. Incomodar o cérebro dessa pessoa e ela vai começar a buscar. Senão, ela vai ficar sempre no seu quadradinho. Eu vejo sempre dessa forma. É muitas questões, gente. É muitas questões para mudar a prática docente. Muitas questões. Adriana, eu acho, Adriana, que, assim, além de todas essas mudanças, a gente tem que buscar também uma mudança junto a essa representação dos conservatórios com a secretaria. Esse diálogo com a secretaria precisa mudar. Né? Eu participei já em 2 oportunidades de trabalho junto com a secretaria, né, no Música na Escola. Né, eu fui da equipe lá da UFMG, quando a gente implementou Música na Escola. Depois, quando, né, mais atualmente, teve aquele projeto do curso de formação de professores da escola regular, a Silvia, que está aqui, a Evelyn, acho que estava aqui também, lá de Diamantina, a Silvia também participou, a gente participou, né, desse grupo de discussão lá na secretaria, para a montagem desse curso de formação de professores da escola regular, quando saiu lá a lei, né, do atendimento da música na grade curricular da escola regular. E a gente vê, né, nessa construção, Silvia pode reforçar a minha fala aí, por exemplo, que quando a gente estava nesse processo de construção desse curso, a secretaria, por exemplo, assim, ela quer a coisa acontecendo, mas ela não se mobiliza para os mecanismos disso, para fomentar, né, essas ações. É sempre o discurso, né, não tem verba, não tem isso, não tem aquilo. E reforçando uma fala do Giordano, que eu acho importante, que a gente tem que estar muito atento, por exemplo, essas questões aí que ele colocou, por exemplo, do conservatório na rua, que foi extinto,
acho que em vários conservatórios passam por essas situações, aqui também a gente passou, cargos, por exemplo, professores que estão se aposentando, que os cargos né, foram sendo extintos. Né? A gente perdeu muitos cargos já aqui em São João, de professores que se aposentaram, e esses cargos vão sumindo, né? Sempre, claro, que para a secretaria é muito cômodo, né? Cada vez mais enxugando aí esse modelo, né? Eu acho que assim a sua fala, Adriana, é importante, né? Essa mudança interna e esse repensar, mas é muito importante também a gente discutir e talvez aproveitar esse encontro, né? Essa mostra dos conservatórios, esse encontro, para a gente tentar fazer uma discussão também nessa mudança de diálogo com a secretaria. Eu acho que o mais importante é realmente a gente ter uma representação eficaz dentro da secretaria. Talvez alguém que realmente viesse dos conservatórios como um representante mesmo do conservatório na secretaria, né? Que entendesse as demandas, a linguagem do conservatório para fazer esse diálogo dentro da Secretaria de Educação, entendendo as nossas especificidades, as nossas necessidades e essas construções. Eu acho que senão a gente vai ficar sempre na mesma questão. A gente discute internamente, mas quando chega para a secretaria, essa discussão se esvai, né? Ela simplesmente dilui ali e não caminha para lugar nenhum. Eu acho que essa representatividade ela é pedagógica que tem que ser. Sempre eu vejo uma questão administrativa. Não se leva um lado pedagógico. Uma cobrança para se pensar o pedagógico da escola. Só as questões administrativas. Acho que a mudança pode começar por aí mesmo também. Fulvio, você quer falar? Sim. Primeiro, tá ligado? Tá. Primeiro eu queria pedir perdão a todo mundo, porque eu precisei atender minha mãe aqui. Aí, infelizmente, algumas falas eu não pude acompanhar. Eu chamo de tia Odília, tá, gente? Mas doutora Odília, bom estar te vendo de novo. Então, gente, o que acontece? Assim como a Odília fez um trabalho, né, no mestrado, doutorado, voltado para os conservatórios, eu também desenvolvi um trabalho no nosso conservatório em específico durante o meu curso de psicologia. Não parece não, mas eu sou psicólogo também, tá? Só estou sem cliente, que o povo corre das terapias mesmo. Mas, assim, a gente fez um trabalho institucional, fez um levantamento institucional perante alunos, servidores, e na nossa pesquisa ficou comprovado o público atendido pela escola, né? Assim, um raio-x do público que é atendido pela escola. E, principalmente no turno noturno, eu posso dizer assim, sem medo, em termos de dados, né? 99% dos alunos entrevistados estão lá por terapia. Eles vão lá para fugir dos problemas familiares, para fugir dos problemas de trabalho. Então, assim, que impactua, né, com os alunos que Odília pesquisou, essa questão de ser egresso da escola, né? O que a formação da escola trouxe para a vida desse aluno enquanto profissão, principalmente por se tratar de um curso técnico. Então, a gente tem alunos em um curso técnico profissionalizante que está ali estudando 3 anos para fazer terapia. É uma situação complicada e muitos não assumem que estão lá por isso, né? A gente tem até um depoimento de um pai ou de uma mãe, o Jordano vai recordar, onde o aluno, no caso o pai e mãe que eu digo era aluno, né? Ele falava assim, nossa, o conservatório é tudo, é como se a gente entrasse em outra dimensão quando passa pelo portão do conservatório. Então, isso é uma realidade que a gente lida todo dia e muitas vezes passa despercebido, né? A gente está tão focado nas questões pedagógicas, na questão de musicalizar, e esquece que as nossas escolas têm esse diferencial humano. Então, nós temos um público muito grande de adultos, de adolescentes e de idosos que estudam na nossa escola para fazer terapia. E tem uma outra vertente, nós temos o lado das crianças, onde um grande público está lá porque é uma creche, não é uma escola de música. Tem gente que acha ruim quando eu falo isso,
Mas eu entendo que um pai que para o carro na frente da escola, a criança desce do carro. Quando passa ali 3 horas e meia, 4 horas que a criança está na escola, o carro para de novo, a criança entra dentro do carro e o carro vai embora, aquilo não é uma escola de música, aquilo é uma creche. Então, a fala da Adriana é essencial, né? Essa mudança de paradigma, inicialmente, parte da gente. Nesse levantamento institucional que nós fizemos, os professores trouxeram esse discurso de não, porque a gente precisa mudar isso, precisa mudar aquilo e tal, e não sei o quê. Aí nós direcionamos a pergunta, tá, e o que você pode fazer para que isso seja mudado? Aí a coisa mudou de figura. Aí vê assim, então, é importante que o Estado forneça que não sei o quê, papapá, que é importante a gente ter curso, é importante ter recurso, é importante ter material. Falando, então, beleza. Jordano, que está na empreitada comigo há um bom tempo, nós comemos o pão que o diabo amassou só porque a gente colocou o notebook dentro da sala de aula para dar aula. Notebook de uso pessoal para melhorar nossas ferramentas didáticas durante a nossa aula. Então, até isso a gente passou. Mas a mudança, né, como já foi dito, ela tem que partir da gente independente do que vem lá de cima. Eu mexo com outra área aqui, uma área social, né, que envolve o esporte, e nós fizemos um curso apresentando um projeto de uma competição esportiva, e os professores disseram na hora que a gente estava apresentando a competição, mas o Estado não fornece material. Mas se eu ficar esperando o Estado me fornecer tudo que eu preciso para trabalhar, eu não vou trabalhar. A verdade é essa, porque quando os inspetores vêm nas nossas reuniões gerais, tudo que eles falam você tem que estar em sala às 7 horas da manhã com o giz na mão. É só isso que a gente ouve, né? Mas tem todo um lado. Eu sempre disse que professor trabalha 7 dias por semana, 24 horas por semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem isso não, não tem isso não. A pandemia mostrou que a gente trabalha até mais. Né? Pelo meu contrato, hoje eu não teria que estar aqui. Eu não trabalho na terça-feira, que é o que muitos dos nossos colegas estão fazendo, porque o Odília frisou bem. De 40 pessoas, tem 22. Oscila 22, 23, eu estou acompanhando aqui. Então, é uma frase que a Antonieta falou para a gente uma vez. Para mudar, tem que mudar. Porque se não mudar, não muda. O que o Cadu trouxe é importante. Tem que ter alguém dentro da secretaria que entenda conservatórios, mas não depende da gente colocar esse alguém lá. Depende da gestão. Quais os caminhos que a gente vai encontrar para chegar lá é complicado. Mas é importante que a gente mantenha, assim, esses debates, né? Então, eu estou trazendo aqui essa questão desse levantamento que nós fizemos, institucional, para que a gente também observe essas vertentes, né? Porque até em termos pedagógicos, foi uma coisa que eu discuti com o Jordano, nós temos 3 públicos na escola. A creche, a formação e a psicoterapia. Nós temos que atender esses 3 públicos e fazer com que eles... Então, assim, se a aula do YouTube é melhor, eu falo isso com meus alunos também, você quer aprender de qualquer jeito, vai para o Cifra Clube, não vem tomar meu tempo e tomar a vaga de quem quer aprender música. Meu caminho é te ensinar música, para você sair daqui e tocar onde você quiser. Barrazinho, escola, igreja, terreiro de macumba, na cama de sua casa, não importa onde. Mas o meu caminho com você é fazer com que você aprenda música. Aí o que ele vai fazer com esse conhecimento lá na frente é uma escolha que compete a ele. Meu caminho é dar todo o suporte possível para isso acontecer. Isso, né, o que foi falado pela Fátima, a gente realmente começava dando aula, ensinando o que a gente aprendeu. Mas tem que mudar. Porque uma aula do YouTube hoje só está ensinando o que um guitarrista que estudou anos fez no disco. Não está ensinando a tocar. Ele está sendo um mero replicador do que foi gravado em um CD, que hoje em dia não é CD mais, é EP, né? Tudo digital. Então, eu estou trazendo esse ponto para que a gente olhe para a gente mesmo também. Nossa, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Vou pegar a Cadu ali, que está com a câmera aberta. E aí, Cadu, o que você vai fazer para mudar? Não, o Estado tem que fazer alguma coisa, dar um custo. Aí essa mudança quer realmente acontecer, né? Ela parte da gente. Ô Adília, vamos finalizar, vamos caminhar para o final aqui, senão Sim. A gente vai sair daqui 3 horas da tarde. E o Fulvio tem que dar aula 2 horas. Vocês assistam a aula dele, vai ser no YouTube, a aula dele sobre tecnologia. Ele vai ensinar a fazer uma programaçãozinha lá do software livre. Bom, todas essas mudanças têm que ser feitas.
todo mundo aqui está incomodado com isso, todo mundo que veio aqui para essa reunião hoje, na terça-feira, 9 horas da manhã, está incomodado com isso, quer que mude. Quem não está aqui, de repente está acomodado, de repente, né? Ou ainda não acordou para isso. E eu acho que tem que fazer a mudança, porque senão vem a mudança lá de cima. E aí é a mudança que eles querem, não é a que a gente quer. Estou vendo assim uma onda gigantesca se aproximando. Eu sou meio sei lá, isso falar. Por aí. Mas, Odília, para a gente finalizar assim, o que você sugere para a gente fazer as mesas? Você viu que é muita coisa, é muita ideia, né? Para a gente fazer as mesas, para a gente conseguir produzir alguma coisa. O que você sugere para a gente? Então, gente, eu até dei umas ideias para você a partir dos temas que a Adriana mandou, né? O Jordano partilhou comigo, Adriana, essas ideias, né? Eu acho que a gente tem que conhecer um pouco do histórico da escola, né? Conhecer de onde saímos até onde chegamos. É isso aqui que a gente tem hoje, né? Acho que é muito importante. É importante trazer alguém para falar sobre currículo, né? E sobre essas mudanças pessoais, né? Talvez, Adriana, conseguir alguém da pedagogia para falar sobre essas questões, né? Sobre essas mudanças, alguém da sociologia para falar desse novo perfil, quem são, né? Os nossos alunos, quem são essa parte. Essas mesas, é isso que eu queria entender. Como que vocês pensaram, né, a estrutura da amostra? Porque eu até tenho como sugestão, né, que essa amostra, da mesma forma que ela está já meio que acontecendo, né, ela seja diluída mais tempo, não fique porque é muito cansativo fazer uma amostra numa semana nesse formato online, né, é muito difícil. Então, eu sugeriria para vocês realmente diluírem, né, fazerem talvez durante... a gente teve uma experiência muito legal com o Seminário de Pesquisa em Artes da Unimontes. O Seminário de Pesquisa em Artes da Unimontes acontece normalmente 3, 4 dias, né, direto, de manhã, tarde, noite, ou então tarde, noite, né, e aí a gente fez ele durante 3 semanas, né, e o resultado foi muito positivo. Era assim, a gente tinha sempre, a gente fazia um dia, nós tivemos 3 mesas, uma que abriu, outra no meio, outra que fechou, né? Tinha dia para live, então o seminário durante esses tempos todos estava acontecendo, mas de maneira bastante diluída. Isso eu acho um ponto importante para realmente não cansar as pessoas, sabe? É uma das minhas sugestões. E como que vocês estão pensando? Vocês estão pensando com mais pessoas, no formato de mesa redonda, né? Porque existem os eventos científicos, né? Então, existe mesa redonda, normalmente fala um, fala outro, e o outro media. Seria isso? Né? Ou então, no formato de roda de conversa, que eu acho muito interessante, que foi o que eu propus para a ideia de mercado de trabalho, né? Em música, fazer uma roda de conversa. Eu tenho as pessoas que eu sei que conhecem muito de mercado e conhecem muito de conservatório, e que talvez possam falar nesse dia. É isso que eu estou precisando entender, entendeu? Nós também. Bom, é que eu nunca fiz um evento assim, então acho que o Cadu tem mais experiência, a Adriana tem mais experiência do que eu. Eu pensei muito nesse formato que a gente está fazendo aqui hoje, assim, mas de repente, se quer uma coisa mais produtiva, a gente pensa em outra coisa. Mas estamos abertos. Talvez seja importante, não sei, a minha sugestão, porque lembrando que era mostra de conservatórios que eu já participei, né? Talvez por dia vocês pudessem fazer pela manhã esses debates mais profundos, né? Mais teóricos, mais à tarde vocês fizessem as oficinas, né? Ou alguma coisa assim voltada ao encontro das áreas. Mas toda essa discussão aí da interdisciplinaridade, eu fico imaginando como que era o formato das reuniões no conservatório que eu trabalhei, né? Que era reunião diária mesmo. Então, a percepção é uma área. Então, ela reúne lá. Né? Quem sabe agora não seja a hora de juntar, aproveitar esse encontro para juntar, né?
a percepção com os instrumentos, algum encontro assim que pudesse discutir essa interdisciplinaridade, né? Eu acho que talvez seja um ponto interessante para a tarde, reunidas como conservatórios, né? Como áreas, como, sabe? Talvez seja uma parte, e a parte musical, claro, né? Que pode acontecer à noite, talvez. O que você sugere, Adriana? Então, eu penso assim, eu gostei muito da fala do professor Fulvio, porque a fala dele foi a visão psicológica que ele colocou, com relação a como que o aluno é dentro da escola, né? Que ele conseguiu visualizar a creche, ele conseguiu visualizar a terapia, ele conseguiu visualizar isso. Isso é realidade, não é? E no nosso também isso é realidade. Talvez isso seja realidade dos outros conservatórios. Então, talvez, eu penso nessas mesas, que né, nós estamos chamando de mesa de debate, que vai acontecer pelas manhãs, talvez seja tema para conhecer, então, igual assim, como a coisa tem que ser muito, que eu, para mim entender uma solução a fundo, mas eu tenho que voltar lá no princípio, para compreender, para eu ter elementos. Então, eu acho que nesse primeiro encontro dos conservatórios, no primeiro dia, era conhecer como que é o aluno, um bate-papo mesmo. As pessoas ficarem livres para contar para nós como que é cada conservatório, como o Fulvio fez. Ele contou a realidade, como que é o conservatório, como que é o aluno lá. Então, aí as pessoas vão tendo liberdade de estar conversando de uma forma informal, digamos assim, e eles vão contando. E a gente vai começando a sentir que a realidade é única em todos os conservatórios. E isso já é uma mudança de paradigma. Porque a gente já começa a perceber que a realidade é creche, que a realidade é isso, e isso já vai influenciar em currículo, isso já vai influenciar na forma de dar aula, isso já vai influenciar no retorno, no caminho que o conservatório vai traçar. Então, querendo ou não, a gente pensa que um bate-papo só de como que é o aluno do século, como é que é seu aluno aí? Como é que funciona o seu conservatório? Como que é a estrutura aí? E aluno, como que é o perfil do seu aluno de primeira a quarta? Como que é o perfil do aluno de quinto ao nono? Isso já vai estar dando elementos para uma forma de documento para futuros encontros, porque eu vejo o amplo, mas eu consigo ver o micro também, entendeu? Então, a gente já vai começando a montar as coisas para poder dissertar um currículo no futuro, uma formatação dos conservatórios, começa a enxergar os conservatórios, porque cada um já conhece o seu. Mas como é que vamos unir isso? Então, tem que haver um intercâmbio disso daí. Então, um dia, como é que é os alunos? Como é que é a sua supervisão? Vocês têm supervisora ou não tem supervisora? Como é que funciona isso daí? Isso é conversa, porque aqui em Araguari não é muito legal essa área. Nós não temos muito apoio de supervisão nisso daí. Como uma supervisora é na escola regular, por exemplo. Entendeu? Que dá todo o suporte pedagógico do caminho. Não, cada um faz a sua metodologia dentro da sua sala de aula e pronto, acabou. Não existe um objetivo único. Então, sei lá, eu acho que a gente tem que, no primeiro momento, entender o funcionamento dos conservatórios, como que cada um funciona, um diálogo mesmo. E a gente vai captando isso daí. Ah, bom, entendi mais ou menos como é que funciona esse conservatório. Vamos lá agora, segundo dia. Como é que é você, professor? Como é que é isso, a sua formação? Como é que é, o que você faz, o que você não faz? O que vocês trabalham? Começa a situalizar o que é o professor. Eu já tenho 2 campos aí. E assim vai se formando, porque aí sim você tem como uma pessoa que está vislumbrando a situação, diagnosticar isso daí e dar caminhos. Bom, eu penso assim, eu não sei se as minhas falas ajudam ou não, gente, tá? Ou se são muito fora. É isso mesmo. Outra ideia que eu só tento passar. Agora, eu só tenho uma sugestão com relação ao que o Fulvio falou, é que a gente precisa realmente traçar o perfil do que o meu aluno é, do que o meu aluno quer. Isso aí eu super concordo. Mas a gente não pode deixar de perder a essência do que é a escola. Sim. Tem que né, tem muito, por exemplo, você receber alguém para terapia, né, que quer uma terapia, que trata o conservatório como uma terapia. Na minha educação musical, tudo bem. No meu curso técnico, isso já é mais complicado.
ele pode tratar aquilo como terapia, mas eu preciso tratar o curso técnico como curso técnico. Principalmente, gente, porque o curso técnico tem uma força que a gente não tem noção. Né? Teve uma época, eu não sei como é que está hoje, mas os conservatórios eles estavam na Secretaria de Educação Profissional. Né? Então, aquele curso técnico que fica lá mirrado, que é uma dificuldade de colocar aluno lá, muitas vezes ele é o que sustenta a escola até os dias de hoje. Também acho. Né? Falo que o diálogo é importante. Ele tem que ser priorizado como curso profissionalizante. Vocês têm que abraçar isso como uma formação de profissional. Até porque o conservatório ele é responsável por difusão cultural dentro da cidade e das regiões que ele atende, né? Porque todos os conservatórios são regionais, eles todos atendem mais de uma cidade, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente também retroalimenta a área cultural. A gente está formando pessoas para atuarem na área cultural. Então, é importante a gente reconhecer esse público, mas principalmente para a gente ver a postura que a gente vai ter como escola, como que oferece educação musical e que oferece curso técnico também, né? E até por isso que eu falo que o diálogo é importante, Maria Odília, porque isso que você também falou complementa o pensamento. Descobrindo isso, alguns conservatórios podem trazer já alguma solução. Eu falo porque, por exemplo, o nosso conservatório, ele já evita de levar para o segundo grau, por exemplo, e joga no curso livre. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente já tem... E provavelmente outros conservatórios têm outras soluções que a gente vai se ajustando soluções para realmente não perder o foco do que é a escola. É o curso técnico, ele é o quê? Para o Estado tem que ser mercado de trabalho. Vocês sabem que ele nem tem interesse que o aluno vá para a universidade. Ele vai para o mercado de trabalho. É um curso técnico, né? Que ele tem que ser um profissional para atuar já no mercado de trabalho. Quer dizer, então, tudo é um conjunto de pensamentos que realmente, se a gente conversar, a gente entende. Um vai complementando o pensamento do outro, um já passou por uma coisa, já encontrou a solução daquilo, já deu um caminho, abre a visão de outro. Por isso que eu falo que é por aí. E nunca realmente perdeu o que é a escola. Escola é escola. Não é creche, não é terapia, né? Mas ele é uma realidade. Então, eu tenho que tratar e colocá-lo lá dentro de uma forma que ele também não ser vada, entendeu? Porque até para o curso técnico, não sei a realidade dos outros conservatórios, nossa realidade para técnico é muito pouco. É mais, sim, creche, terapia. Então, eu tenho, para me manter aberto, eu tenho que atendê-los. Aí, se a gente tem esse diagnóstico, a gente faz um curso para esse aí. Não é problema. É isso aí, a gente tem que conversar. Mas, às vezes, o curso que você já tem pode ser um leque para nós, por exemplo. É troca de ideias, eu acho, sabe? De como que funciona. Mas você sabe, Adriana, eu concordo com você que tem que ter essa troca de ideias, sim. Mas eu acho que essa troca de ideias ela não pode ser só isso. Eu acho que precisa de um especialista para tratar de cada assunto. Sim. Uma palestra e, após isso, essa mesa de debates vem a partir dessa discussão teórica. Né? E você vai falar assim, nós não estamos sozinhos. Né? Isso aí é que gera o quê? Que gera mudança de pensamento, a segurança. Não é o empirismo, não é o achismo. É algo concreto. Tem sim. Inclusive, eu e o Jordano tínhamos comentado com isso em reuniões passadas, né? Nós tínhamos falado de ter alguém para fazer uma introduçãozinha. Pois é sobre isso. A ideia... Agora, entendeu? Eu tive uma ideia. A realidade. É que durante o encontro, a gente vai propor, eu e Fulvio, a gente tem um programinha chama Colóquios Musicais. A gente já tem esse programinha, tá? Que a gente entrevista pessoas no YouTube. E aí a gente propôs levar esse programinha para a semana, né? De repente, a programação lá está sugerindo 18 horas, né? Todos os dias, 18 horas. De repente, a gente levar essa pessoa, o provocador, digamos assim, né? Para fazer essa entrevista ali, só ele, a gente vai só fazendo as questões relacionadas, e ele vem dar praticamente uma palestra ali à noite, de 1 hora, e aquele tema vai ser discutido na manhã do dia seguinte.
Aquele tema que a gente falou à noite vai ser discutido na manhã do dia seguinte. E aí a gente abre para o professor, quem quiser participar, né? Esse convidado também pode entrar. O que vocês acham dessa ideia? Eu vejo só um problema de logística, de repente pode dar um problema de logística, mas também a gente pode gravar o programa também antes. E já pode começar a gravar agora, né? Já e deixar para questões de agenda, tá? O que vocês acham? Interessante isso? Eu acho interessante. Eu acho também, eu acho interessante. Eu só acho, não sei se daria tempo para as mudanças, né? E conseguir toda essa estrutura. Não, assim, a parte logística, se a gente começar agora, não é, Fúvio? A gente consegue já montando as entrevistas com as pessoas. Maria Odília mesmo sugeriu algumas pessoas, ela também vem dar entrevista dela, né, Odília? Já estou convidando, né? E fala, aí cada entrevista seria um tema que seria debatido na mesa do dia seguinte. Entendeu? É o provocador da discussão. Eu mesmo sugeri um nome que é um nome que vai estar ocupado nessa semana, mas é uma pessoa muito interessante, que é o Marcos Medeiros, o presidente da ABEM, que ele fala sobre currículo, ele estuda sobre... ele criou na tese dele, ele cria um conceito, né, de hábitos conservatorial, que é muito interessante para trazer para essa realidade dos conservatórios, sabe? Ele é uma pessoa que eu acho que vocês deveriam chamar. Olha aqui, mas então, vamos fazer assim, então? A gente vai sugerindo as pessoas, aí pode ser até mais pessoas, não precisa ficar limitado a 4, 5 pessoas, pode ser até mais. E aí a gente já começa a agendar com essas pessoas, para a gente fazer as entrevistas, e aí a gente sempre coloca no ar um dia antes. E fala para a pessoa, você vai participar dessa oficina, então assiste essa live ali. Tá? Então vamos finalizar. Foi produtivo. Que maravilha. Obrigada, tá, obrigado, Jordano, para todos. Obrigado, gente. Eu queria agradecer a Maria Odília, assim, ó, de joelho. Parece. Nossa. Aqui com você, gente. Muito obrigado de coração mesmo pela sua participação aqui, as suas ideias, seu estudo, toda a sua dedicação por essas escolas maravilhosas e poderosas, mas que ainda não descobriram seu poder. Com certeza. Tem uma metáfora, eu nem sei se ela é muito certa, mas olha, pergunta, por que o leão é o rei da selva? É porque o elefante não conhece a força que tem. O dia que ele descobrir, acabou o reinado do leão. Então, gente, esse foi o evento teste, maravilhoso, gostei demais, espero que vocês tenham gostado também. Agradecer de novo, Maria Odília. Se você quiser falar alguma coisa, a palavra é sua, fica à vontade. Viu? Sempre um prazer, né? Eu falo que o conservatório deixou marcas tão profundas em mim que eu saí do conservatório e ele não saiu de mim, né? Eu levei para todas as minhas pesquisas e tudo, e assim, tenho todo o interesse, né? O Marcos também, que é uma das pessoas da área que tem também esse interesse pelas escolas, né? De ajudar, de o que a gente puder contribuir, o que a gente puder dar de ideia, o que a gente puder cutucar, puxar, né? Incentivar, chamar para a luta, a gente vai estar sempre por aqui, tá certo? Contem comigo. Muito obrigada pela assistência de todos. Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Última chance? Não, porque eu falo demais. Então tá, gente. Muito obrigado. Um bom dia para vocês. E aguardo vocês 2h da tarde. E às 4h também tem um webinário com o Juliano Tiburcio, tá? E à noite, 18h, a gente vai ter uma live, um show da aluna do Fúvio. A aluna vai ser pelo Instagram, mas a gente vai retransmitir no canal. Depois, 19h, a gente vai fazer uma entrevista com um ex-aluno aqui do conservatório. Essa vai ser no canal do violão mesmo aqui, mas depois eu posto lá também. Só entrar no site. Ô, Jordano, tem algum diretor aí hoje? Tinha algum diretor? Tinha uma vice. A Silvia ainda é diretora da Instituto Aba? Ela é vice.
Tá desligado, Cadu, seu microfone. A Silvia é vice, eu acho, né? Eu sou vice-diretora, não direção, mas não. Tá certo. Certo. Então tá, obrigada. Eu vou postar esse vídeo aqui também no YouTube, aí você pede os diretores, a gente passa para os diretores para assistirem, tá? E a última coisa vai ser a apresentação da Nayane Matozinho também, que é uma cantora também, a gente vai estar numa live também no canal às 20 horas, tá bom? O dia tá cheio, vamos cada um cuidar da vida. Muito obrigado a todos e hasta la vista, baby. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você esqueceu de ir para a gravação, George. Opa.